Olá, Cida. Tô aqui. Olá, boa noite. Tô aqui escrevendo o título: Poesia e Resistência. Boa noite, boa noite. Opa, Josi já entrou. Essa é mais uma live. Se convida, Josi? Ou eu te convido? Deixa eu ver aqui. Cadê? Não tô conseguindo ver aqui. Tem como você se convidar, Josi? Deixa eu ver. Não tá aparecendo aqui não. Nossa, é a primeira vez que eu faço live assim, 8 horas da noite. Já tá na hora do meu álcool. Josi, se você puder entrar e se convidar, é mais fácil. Bem, enquanto a gente resolve isso, eu sou Marcela Tavares, né? Faço parte desse grupo Filósofas na Rede. A gente já tá junto há um pouquinho mais de um mês. Já temos mais de 2.000 seguidores. Aí agora. Yes. Estamos num ritmo bem intenso de lives, falando com muita gente muito interessante, muito potente. Alô? Fala, Marcela. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, não tô te vendo. Tá tudo cinza pra mim. Pra você, eu tô vendo cinza também. E uma bolinha girando assim, ó. Olha só. Não sei como é que vocês estão vendo aí o resto do pessoal. Tá uma bolinha girando. Não tô ouvindo. Tá uma bolinha girando. Deixa eu ver como é que tá a minha internet aqui. A internet tá ok. Bem, acho que ela saiu e vai tentar entrar de novo. Tá só uma imagem cinza. Aqui eu vi uma bolinha na imagem cinza rodando. Vou esperar a Josi entrar de novo. Ela saiu e vai entrar de novo. Ela me perguntou alguma coisa de casinha para perguntas. Eu não sei o que que é essa casinha para perguntas. Aqui. Vamos ver se agora vai. E agora, tudo bem, Marcela? Olha, você não apareceu aqui para mim. Agora tá preto e uma bolinha girando. Não, eu sei por que que tá azul. Vamos lá. Deixa eu só ver se eu consigo resolver. Porque o meu telefone, às vezes ele deixa eu fazer live e às vezes não. Vamos Ah, tentar um minutinho. Se a gente não conseguir, vou pedir um segundo para eu pegar o da minha mãe. tá. Sem problema, sem problema. O pessoal tá vendo azul, né? Estão me Eu tô ouvindo. vendo preto, mas te ouço. Mas se você Tá, trocar de celular, fica à vontade. tá. Galera, não desanima não que eu já volto. Um segundo. Obrigada. Não. Deixa eu só remover. Bem, então, sempre tem essa questão dos probleminhas técnicos, né? Vamos esperar, então. Agora só eu. Enfim, e aí eu vou enrolar, né? Encher uma linguiça aqui, vegana, falando um pouco sobre esse nosso projeto, né? Eu acho, na verdade, acho que tem poucas pessoas assistindo agora, mas depois fica no YouTube e aí mais pessoas podem ver depois. Mas, então, né, para quem não conhece, né,
as Filósofas na Rede nasceu, né, de um sonho febril de uma das nossas integrantes, a Karina, né? E desde então, já há um pouco mais de um mês, a gente vem fazendo lives, né? Porque tá na moda. E é uma maneira, né, enfim, possível da gente se encontrar, se ver e principalmente produzir conhecimento, que eu acho que é o que a gente tem feito nesses últimos, né, nesse último mês e tal, quase 2 meses. E a gente sempre tenta trazer várias mulheres, né, cis e trans, negras, indígenas, periféricas, né, para a gente tentar fazer um debate, uma conversa, um espaço de acolhimento, né, e hoje eu chamei a Josi, que vai se apresentar, vai falar sobre o trabalho dela, sobre o slam, e eu sou uma pessoa que gosto muito de poesia, né? Quem me conhece sabe, né? Além de eu ler muita poesia, eu escrevo algumas coisas às vezes. E eu acho o slam uma forma, né, atual da poesia se estabelecer como algo realmente potente e transformador da nossa realidade. E aí eu acho que tem, pelo menos, né, algumas amigas do coletivo não sabem muito bem o que é slam, não tiveram essa oportunidade de participar, né, de assistir. Eu tive a oportunidade de ver alguns slams, alguns campeonatos de slam, né, competições, e realmente é uma experiência incrível, né, que eu acho que todo mundo tem que poder passar e experienciar, né, experienciar a experiência. Mas, de qualquer forma, então, a Josi vai contar um pouco pra gente do percurso dela, né? Do slam Negritude, que é o slam que ela faz parte. E, enfim, espero que quem estiver assistindo que tenham perguntas, que a gente possa pensar junto, né? Ela, com certeza, vai declamar aí alguns trabalhos dela, né, pra gente, nessa noite de quinta-feira, fresquinha aqui no Rio de Janeiro. Eu tô aqui com o meu vinho, esperando a Josi aparecer. Também lembrando, a gente tem o canal do YouTube, então as lives a gente grava e depois coloca no YouTube. Então dá para ver depois. E a gente também tem a página do Facebook, né? Onde a gente também divulga e quem quiser seguir é só colocar no Facebook Filósofas na Rede, no YouTube também o canal, o mesmo nome. Enfim, somos um grupo de mais ou menos 16 mulheres, que a gente tem um grupo de WhatsApp e a gente organiza isso, de fazer live praticamente todos os dias e gerenciar essas mídias sociais, né? Que dá muito trabalho, gente. Eu não tenho muita paciência, não. Mas é isso, estamos aprendendo. Até mexer no Canva eu aprendi. O YouTube tem o link na bio. Obrigado por lembrar, Juliane. Quem quiser dar uma olhada, tem praticamente todas, exceto uma ou outra que deu algum problema técnico, né? Que isso acontece, como esse que está acontecendo agora, né? Às vezes acontece. E eu aqui falando sozinha. Que ó. Cantar uma música, gente. Mentira. Só vou cantar uma música numa live se eu for convidada pela Tereza Cristina, aí eu canto. Para quem tá entrando agora, a gente tá esperando a Josi, que teve um probleminha técnico no celular, voltar. Eu nem sei se seria melhor eu encerrar. Será que eu encerro e começo outra? Espera ela chegar. Ou vocês querem me perguntar alguma coisa? Me pergunte alguma coisa, eu posso responder alguma pergunta. Não sei o que fazer. Não sei se eu continuo essa live, se eu encerro, começo outra. Quando a Josi estiver pronta.
Ou se vocês quiserem me ver tomando vinho. Ai, ai. Começou a chover aqui no Rio de Janeiro. Uhum. Aqui, ela entrou. Vamos ver agora. Ai, tomara que funcione. Fala, Marcela. Gente, várias cores. Agora. Agora foi. Desculpa, gente, assim, o celular, a gente tá treinando essas tecnologias novas, né? E o meu celular, ele funciona quando ele tem vontade. Aí eu já tinha deixado da minha mãe em stand-by, porque eu sabia que poderia acontecer. Aí o que aconteceu? O dela travou também. Ah, é quando tem que acontecer essas coisas, não tem jeito, né? Foi bom que eu fiz o exercício, dei uma corridinha aqui dentro de casa. Fiquei até cansada, mas tudo bem. O meu exercício de hoje, ó, é só tá. Bioterapia. Saudade de tomar uma cerveja num samba, né, minha filha? Muita saudade. Inclusive, mandar um beijo pro amigo que acabou de entrar, que você falou em samba. Eu lembrei do Vaca Atolada. Um beijo, Léo. Lembrei do Vaca. Queria tanto que a Alice visse essa nossa live. Bem, gente, a gente tá aqui numa conversa aqui de comadre, né? Mas Né? eu fiquei um tempo já falando sozinha e falando um pouco sobre o que vai ser a live. Mas vamos começar logo. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre o seu trajeto, sobre os seus projetos, e aí a gente engata aí essa discussão sobre essa conversa, né, sobre slam, poesia e resistência. Então você fica à vontade, a fala é sua. Boa noite, filósofas na rede. Eu sou Josi de Paula, eu sou poeta. Eu comecei a escrever com 14 anos, né? E aí eu fiquei assim, mais ou menos 10 anos sem escrever. Eu falo isso sempre. Eu sei disso porque antigamente eu datava as minhas poesias. Perdi esse costume, mas estou retornando. E aí eu estava 10 anos sem escrever, numa época, assim, quando eu tinha 14. Uma época em que eu nunca imaginaria que um dia eu recitaria uma poesia minha, né? Eu escrevia para mim, guardava meus registros e tal, mas eu nunca imaginei que um dia eu fosse recitar. E aí, no final de 2017, eu, por acaso ou não por acaso, eu conheci o movimento de slam, né? E aí eu, na verdade, recebi um convite para ir no slam, que é o Slam Vila Isabel, lá na Praça 7, na Vila, né? Do W Black, que é o organizador do slam. Eu nunca tinha ouvido falar dessa palavra, né? Que é S-A-L-A-M, que depois a gente vai conversar um pouco aqui sobre a origem, sobre esse significado e tal, né? Nunca tinha ouvido falar e ele me convidou para ir conheci ele numa quinta-feira. E peraí que o celular da minha mãe tá apitando aqui. Ah, beleza. Conheci ele numa quinta-feira e o Slam Vila Isabel era na quinta-feira seguinte. Ele me convidou para ir lá. E aí quando eu cheguei lá, meu coração ficou ali mesmo, porque assim, ele parou, né, praticamente. Porque eu vi uma galera jovem, né, recitando poesia, falando sobre suas questões e assim, com uma potência que eu jamais poderia imaginar. E ao mesmo tempo, tudo junto e misturado, eu voltei a escrever, né? E comecei a recitar e eu não parei mais. É mais ou menos a história resumida é mais ou menos essa. Quem tiver pergunta, vai fazendo aí, vai perguntando e a gente vai trocando. É isso. A história é longa, mas eu resumi ela um pouco. Muito legal isso que você falou, dessa sua primeira experiência com o slam. Eu estava falando um pouco aí para quem, antes de você entrar, né? Sobre isso, né? Como é muito impactante. Quem não conhece, né? Quem nunca foi, quem nunca viu, né? Uma roda de slam e tal. A primeira, eu nunca esqueço da minha primeira vez, assim, sabe? Eu fui
Fui no Circo Voador, uma amiga tinha me chamado, tava tendo vários slams. Eu não sei se você lembra desse evento. Acho que, não sei. Eu acho que você foi. Eu acho que você foi no Estadual de Poesia Falada, que é o Slam RJ. Eu acho que deve ter Foi no isso. Circo Voador? Foi no Circo Voador. É porque tem algum. Vira e mexe, tem outros. Tem slams que se apresentam em eventos lá, mas acredito que se foi num evento específico de slam, você tenha ido no Estadual de Poesia, que eu também vou falar dele daqui a pouco. Não. Tudo de slam. Foi maravilhoso, foi um negócio incrível, assim, tipo assim, explodiu minha cabeça, assim, eu fiquei, caraca, como é que eu não conheço isso? Esse é o poder do slam. E eu falo assim, que nesse dia, o meu coração ficou ali, né, e eu vi, foi a primeira vez que eu fui no slam, eu vi poetas incríveis. A primeira vez que eu fui no slam, eu tive a honra de ver, por exemplo, a Sabrina Azevedo, que é uma poeta que é bicampeã do Estadual de Poesia, né, é a única poeta do Rio de Janeiro que tem esse feito, e que hoje é minha amiga. Então, assim, o slam me trouxe muitas coisas. As pessoas que eu admirava, ao longo do tempo, a gente foi formando uma rede e a gente ficou amigo. Mas o que eu ia dizer foi o seguinte, né? Falei dessa questão do coração. Nesse dia, quando acabou o slam, ela tinha ganho, né? Ela ganhou esse Slam Villa, que foi o primeiro que eu fui. Quando acabou, eu fui cumprimentar ela. Falei, caraca, menina, que é isso? Como assim? O que você tá fazendo? Que maneiro! Aí ela comentou, então, a gente faz ataque poético. Eu falei, vocês fazem o quê? Aí ela gritou, não sei quem já foi na Praça 7, Vila Isabel, tinha uma galera, ela estava perto de mim aqui, né? E tinha uma galera aglomerada um pouco ali no canto da praça, na época que a gente podia fazer aglomeração, né? Que saudade. E aí ela gritou para alguém, fulano, ela não sabe o que é um ataque! Aí veio assim uns 30 jovens, poético, poetas, favelados, e a galera começou a recitar poesia junto. O Brasil é um país em comum, em cima da passarela, Miss Brasil, embaixo, miséria. Aí eu digo que neste exato momento, se o coração tinha ficado, ali foi a falência múltipla dos órgãos. Aí acabou. Depois disso eu não parei, eu não parei mais, comecei a batalhar. Batalhei bastante, foi final de 2017, né? Batalhei ao longo de 2018, ganhei alguns slams, participei de algumas finais, também vou explicar mais ou menos como é que é esse mecanismo. Cota tá na casa, fala cota, cota de Slam Master. Slam Master, para quem não sabe, é a pessoa que organiza slams, né? Quem batalha é o slammer e quem organiza é o Slam Master. Então a gente que é Slam Master, a gente é tudo junto. A gente é Slam Master e a gente é slammer. Eu ia falar que o Cota é o Slam Master do Slam Paz em Guerra aqui em São Gonçalo, e que agora na quarentena está fazendo o Slam da quarentena. E aí eu sempre posto também no meu perfil do Instagram, quando tem, é de 15 em 15. Aí segunda passada teve, aí daqui a 15 dias. Mas aí eu ia falar que durante 2018 eu atuei como slammer, ganhei algumas finais de alguns slams e atuei como Slam Master. Comecei a organizar um slam lá em Vila Isabel também, na Praça 7, que era o Slam Chicas da Silva, que era a partir de um coletivo, que era o Movimento Chicas da Silva, e a gente fazia o slam feminino. Então, só mulheres podiam batalhar. E o slam Chicas da Silva, o coletivo terminou por alguns motivos, mas a gente teve um encerramento com chave de ouro. Aí eu volto a falar de novo da Sabrina Azevedo. Porque todos os slams, no final de no começo de 2019, todos os slams, o Slam das Minas São Paulo organizou um nacional de slams femininos. Então, o Chicas da Silva foi representado pela Sabrina Azevedo, que foi o Torneio Nacional Singulares de Poesia, e a Sabrina Azevedo trouxe esse título para o Chicas da Silva. Aí eu falo que foi assim, o fechamento com chave de ouro desse coletivo. Tem pergunta aqui, ó. Tem, da Cida. Quer que eu leia? Fala, Cida. Pode ler para mim, por favor. A Cida, ela é da nossa rede, das filósofas. Ela tá querendo saber qual que é o formato do slam. São poesias autorais recitadas? Pode recitar também de outros autores? É microfone aberto? Fala um pouquinho. Aí eu acho que você podia aproveitar nessa pergunta e falar um pouco da origem do slam, daquela pesquisa que você já tem, né, do histórico do slam e tal. Tá bom. Então, deixa eu só voltar aqui. Então, o formato do slam é o seguinte. Para você batalhar, tem que ser poesias autorais, né? Se você quiser levar poesias de outros autores, você pode fazer isso no microfone aberto. Porque, assim, o slam em si é a batalha de poesia falada, né? Então, assim. Só que tem
algumas edições que no intervalo a gente faz o microfone aberto para os poetas que não estão batalhando. E aí ali sim você pode falar poesias de outros poetas, desde que você cite a fonte. São 3 minutos, tem uma regra, né? São 3 minutos para cada poesia. Se o poeta ultrapassar 3 minutos, todo mundo levanta a mão para o poeta sinalizar. Então, tem uma hora que você vai ver no slam todo mundo lá de mão levantada, que é para o poeta saber que ele já passou dos 3 minutos. E aí ele tem 10 segundos para terminar. Até 3:10, ele não é penalizado. A partir de 3:10, aí ele começa a perder ponto na média dele. Ela perguntou... não, a resposta que eu respondi tudo, né? Qual formato, poesias autorais. E aí você tinha falado para eu falar da origem do slam. Eu vou falando, se deixar eu falo até amanhã, tá? Não, pode ir. A origem conhecida, né, que a gente tem do slam, que a gente fala aqui no Brasil e tal, é do Mark Smith, que é um cara lá de Chicago, que ele queria criar uma forma de fazer as pessoas prestarem atenção em poesia. Então, ele criou esse formato de batalha. O slam, que é esse SLAM, quer dizer pancada, batida. E aí eu digo que quando ele criou isso, ele não tinha noção. Na verdade, isso não teria só esse significado. Isso teria uma outra série de significados, principalmente para a juventude negra e periférica. E aí o slam foi criado mais ou menos nos anos 80. Ele começou a caminhar muito com a cultura hip hop. E as pessoas que, assim, como é que eu posso dizer? Pessoas de classes historicamente excluídas começaram a utilizar o slam para falar os seus anseios e para, na verdade, assim, uma forma da gente expressar a nossa resistência. Para o Brasil, o slam veio mais ou menos em 2000 e... já esqueci, eu não lembro o ano. Eu sei que em São Paulo o slam tem mais ou menos 10 anos. O primeiro slam do Brasil foi em São Paulo e o primeiro slam do Rio de Janeiro foi o slam Tagarela em 2013. Então, assim, a cena do Rio é de mais ou menos 7 anos. A cena de São Paulo já tem mais de 10 anos, acho que tem 12 ou 13 anos. E mais ou menos 3, 4 anos para cá, começou aí que o movimento explodiu e a gente tem, assim, mais slams pela cidade, né? Eu tinha falado que eu organizava os Pés da Silva em 2018, o coletivo terminou. E em maio de 2019 eu comecei a organizar um outro slam, que é o Slam Negritude, que é uma batalha de poesia afrocentrada. Então não sei porquê ou porque, eu sempre falo, né? Por acaso ou não por acaso, os slams que eu organizei, eles têm sempre um recorte, porque eu acho que eu vejo essa necessidade da gente delimitar lugares de fala, entendeu? Eu acho isso uma coisa muito importante. É isso, eu falei da origem do... e outra coisa, essas informações que eu estou falando aqui, no ano passado eu escrevi um artigo, em novembro, para a revista Educação Pública da Fundação CCERJ. E aí lá no meu Instagram tem o Linktree, né? E aí se clicar naquele linkzinho lá, abre esse artigo também, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais do slam. A gente pode depois, no YouTube, a gente pode linkar o seu artigo na descrição do YouTube. Legal. Tá? Aí tem uma pergunta que é de uma ex-aluna minha que está assistindo. Ela está querendo que você fale se você conhece o movimento de slam na Baixada. Com certeza. Tem, máximo respeito. A Baixada Fluminense hoje tem assim, o primeiro slam da Baixada é o Slam BXD, quem organiza é o Maui. O Godard estava aqui na live na hora que eu entrei na primeira vez, não sei se ele ainda está. Também organiza um slam lá. Então, assim, o primeiro slam foi o BXD, e a partir do BXD foram surgindo outros slams. Então, hoje tem o slam da Rampa, que é em Paracambi, tem o slam Poético, que é em Bariê. Está nascendo o slam Marte, que é um slam que vai ser lá em Morro Agudo. E agora de cabeça eu não lembro, porque tiveram outros slams que foram nascendo, mas que não deram continuidade. Então, tinha o slam Chapa, que eu acho que era em Nilópolis. Então, assim... E a galera da Baixada, ela conversa legal e começa meio que a se articular em rede. Então, assim, tem muitos lá na Baixada. Depois, se a pessoa quiser, me manda um inbox que eu mando esses slams por escrito. Sim. Você sabe mais ou menos quantos são, assim, juntando o Grande Rio, assim, Baixada e o Rio de Janeiro, Zona Norte, Zona Oeste? Então, eu vou responder a sua pergunta, mas eu vou falar um negócio antes que eu esqueci, que é do Slam RJ.
que é essa que a pessoa me perguntou do formato, e aí eu esqueci de falar como é que funciona mais ou menos essa questão dos campeonatos e tal, né? E aí, o que acontece? Cada slam faz suas edições, né, ao longo do ano, e em cada edição você tem um campeão. O slam que faz 5 edições ou mais, pega cada um desses campeões e eles batalham numa final. Quem vence essa final representa aquele slam no estadual de poesia falada, que deve ser essa competição que você foi lá no Circo Voador. Aí que eu vou te responder quantos slams tem. No ano passado, no Circo Voador, foram 17 slams, em 2019, batalhando. E aí, quem ganha o estadual de poesia representa o Rio de Janeiro no Nacional de Poesia Falada, que é o Slam BR em São Paulo, né? E quem vence o Slam BR representa o Brasil na Copa Mundial de Poesia Falada na França. Gente, então você tem essa rede, né? Do slam local, do slam master fazendo a movimentação do seu território, né? Porque o slam também tem muita relação com a territorialidade. Normalmente você faz o slam naquele território que você tem alguma afetividade ou que você tem alguma... assim, para você movimentá-lo culturalmente, né? Nós somos também agitadores culturais. E aí tem essa rede, né? Dos slams locais, que a galera vai, batalha no estadual, do estadual vai para o nacional e do nacional vai para o internacional. No ano anterior, eram 27 slams, né? De 2018 para 2019 teve uma queda. Na verdade, eu não vou dizer que são 17 exato, que essa é a quantidade que participou do slam RJ. Mas pode ser que tenha slam que não tenha... Tem vários slams que fazem edições, mas que acabam não se inscrevendo no RJ, em função das regras e tal. Aí eu ia dizer o seguinte, que no ano passado, a poeta que representava o Slam Negritude no estadual de poesia, venceu o estadual de poesia, que foi a poeta King. Então eu vibro de alegria e fico falando para todo mundo que o meu slam é campeão do estadual de poesia, feliz da vida. Ela foi pro nacional, não venceu, ela ficou em segundo lugar. E a poeta que venceu o nacional é a poeta Kimani. E aí quem quiser acompanhar o nacional de poesia, a Copa do Mundo na França, eu tenho repostado umas postagens da Kimani. A competição vai ser no dia 19 às 16 horas. Porque, assim, infelizmente, esse ano a galera vai para a França, mas esse ano a pessoa não vai conseguir ir para a França. E eles vão fazer o nacional por Zoom. E aí tem poetas do mundo todo. E dá para assistir? Dá para assistir. Eu não sei como é que vai ser. Eu vou descobrir também no dia 19. Mas eu sei que dia 19, às 16 horas, já fico nervosa. Eu vou estar lá gritando pela Kimani, que a gente fica gritando, enlouquecido, né? Na frente do celular. Uma poeta sensacional que eu sou muito fã. Ai, que maravilhoso. Muito bom, muito bom. Eu não sabia de todos esses detalhes, assim, É uma coisa meio também... que a gente consegue relacionar um pouco com a lógica do esporte, né? Tem essa coisa do time, né? Os slams como um time e essas competições, né? Que vão crescendo no tamanho, né? Geográfico, né? E essa vibração, né? Você vibrar por alguém do seu slam que ganha, né? Eu acho que tem um pouco dessa afetividade que tem no esporte, né? Não sei se você concorda com isso, mas parece que um pouco lembra esses afetos que o esporte, né, coletivo incita, assim, né? Cara, o slam é só amor. Me dá até vontade de, assim... Eu fico lembrando que a gente agora não pode estar junto e não pode estar aglomerado, né? Mas é justamente isso. E aí, assim, até você ver essa palavra slam, ao mesmo tempo que ela, do inglês, ela é batida... Você também tem ela designando campeonatos esportivos, né? Grand Slam de tênis da França, Grand Slam não sei o quê. Então tem sim essa questão da competição, só que assim, é como você falou, a gente é muito amigo, a galera do slam, né? Eu falo que a gente é a gangue do slam, se deixar a gente vai recitar poesia até amanhã de manhã, enfim. E tem isso, por exemplo, o poeta vai lá e batalha. E aí ele perde, todo mundo abraça ele, cara. Uma coisa assim muito louca. É uma troca de energia muito intensa que a gente tem, né? Você tanto vibra pelo cara que venceu, como você também abraça o cara que perdeu e no final do slam todo mundo ganha. Porque o cara pode não ter tido a nota, mas se a mensagem que ele passou, ela conseguiu atingir pelo menos uma pessoa, ele já venceu, tá ligado? Assim, é uma coisa... Mexe muito com o meu coração.
É isso. Não, é muito emocionante mesmo. Tem uma outra pergunta aqui que a Cida, que está me mandando pelo WhatsApp, ela está perguntando se existe um mote comum dado nas batalhas ou o mote é livre. Se tem um tema nas batalhas que as pessoas têm que criar poesias ou se o tema em geral é livre. Então, o tema é livre. Existe uma batalha temática no Rio de Janeiro, que é o Slam Veia Aberta, que é do meu amigo 4O, né? Que ele faz lá em Asa Branca, que são poesias de amor, né? Slam Veia Aberta de amor. Não tem temas, mas a gente acaba, quando a gente escreve, a gente acaba falando do que toca mais a gente. Então, assim, eu, enquanto uma mulher negra, dificilmente. Não é que seja uma prisão, mas, assim, nas minhas poesias, eu vou falar muito sobre racismo. Eu não consigo falar, talvez, de amor sem abordar a solidão da mulher negra. E a gente, aos poucos, assim, a gente fala. O tema é livre, mas você vê uma recorrência de temas, porque, na verdade, a gente acaba falando mais da nossa vivência ali no slam. Entendeu? Uma outra coisa também que eu tava pensando, né, enfim, a gente combinou muito rápido essa live, assim, né, foi praticamente de um dia para o outro. Eu, né, pensando, então, também para trazer alguma reflexão, assim, vamos dizer, mais filosófica, ou tentar fazer algumas pontes, né? Você estava falando dessa relação originária do slam com o movimento hip hop, que na sua origem é um movimento afrocentrado, né, de afrodescendente, que nasce nas periferias, né, que é o hip hop, o rap, nascem como essa voz, né, da periferia, das populações negras excluídas e tal. E o slam é tipo um filho, né, alguma coisa, né, um outro braço que se desdobra. É o irmão. É o irmão. 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 Irmão mais novo. Oi? Irmão mais novo. Irmão. Isso. E eu tava pensando, assim, né, além de ter essa história, que por si só já tem uma relação com a história da população negra, a forma também do slam faz a gente lembrar de muitas práticas de culturas, né, afrodiaspóricas, né? Aí eu tava até te falei no WhatsApp, né, pensando sobre comparar a questão dos slams com o que os griots faziam na África Ocidental, né? Essa maneira de contar as histórias para um público, né? Que podia envolver música, envolvia movimento, era performance, né? Porque o slam não é... Acho que é legal também a gente pensar nessa diferença do slam e dos saraus, não sei, nunca sei o plural de sarau. Sarais. Tem uma diferença entre slam e sarau de poesia, né? E principalmente, além da temática, mas tem essa coisa, performático, não é só você ler uma poesia, né? Eu acho que, nem sei se as pessoas leem, em geral, é memória, né? Uso mnemônico, né? Você pode falar um pouco sobre isso? Se eu não me engano, todo mundo fala de memória, né? Então, eu queria falar isso, mas eu queria mandar um beijo para duas pessoas que entraram aqui na live. Uma é a Mototai, que é uma poeta que, assim, que é minha parceira em vários slams e vários corres, né? Um beijo, Mototai. E o outro é para Vivi Giraldo, que é uma amiga que está agora nesse momento empreendendo, né? E aí eu vou fazer um merchan. Vivi, bota o arroba aí da chocolateria, porque ela faz todas as palhas italianas de todos os aniversários da minha casa. Então tem palha, tem doce, tem bolo, então eu já fiz o merchan. E aí eu pedi para ela botar o arroba aí da Dux. Então, você está falando da questão do griot, da oralidade. Tem, sim, uma correlação muito forte, né? Não é a mesma coisa, mas tem uma correlação muito forte, porque no slam a gente está falando de oralidade. A gente está falando de literatura e de escrita. Outro dia uma pessoa até me perguntou por que o slam é literatura? E aí eu expliquei para a pessoa, porque aquela poesia que eu estou recitando ali, eu estou criando, eu estou escrevendo, né? Eu sou uma escritora, né? Porque, no caso, no nicho de poesia. Então, é uma forma de literatura, mas que o instrumento principal é a oralidade, que é um traço da cultura ancestral. Então, assim, tem tudo a ver, né? Tem uma correlação muito forte. Só ia comentar, você falou da questão do acompanhamento musical.
como o slam tem regras, uma das regras é que não pode acompanhamento musical. O poeta ele pode fazer batidas do próprio corpo, ele pode bater palma, ele pode fazer o som aqui, mas ele não pode ter uma caixinha de som ali acompanhando, e não pode objeto cênico. Então, assim, tem semelhanças, na verdade, é um filho do griot, mas de uma, talvez de uma forma, como é que eu vou dizer assim, uma vertente urbana, né? Para os tempos que a gente está vivendo. Alguém perguntou aqui, deixa eu dar uma olhada. Ah, se não tem improviso além da memória. Então, o poeta pode improvisar. Normalmente, a gente que é de slam, a gente já tem nossas coisas decoradas, mas se o poeta quiser improvisar, não tem problema nenhum. Já vi muitos poetas fazendo poesia de improviso. Quais são os critérios de avaliação para decidir quem vence o slam? Então, a gente escolhe 5 jurados na plateia, e esses 5 jurados, cada um dá uma nota, e na soma, quando a gente for somar, cai a maior e a menor. E o critério é um critério subjetivo. Vai de como aquela poesia toca aquele jurado naquele momento. Né? Na batalha de rima, a nota é dada pelo público, né? Você bota um MC lado a lado, um em frente pro outro, e você pede, quem acha que foi esse? E aí a galera grita, e no final você vê qual foi o grito mais alto. Então, assim, no slam é um critério subjetivo. Só uma pergunta, essa batalha de rima também também acontece nos slams e é improvisada ou também pode ser ou não ser improvisada? Não, a batalha de rima, ela não é improvisada. Ela é o que a gente chama de freestyle, que é o cara fazer a rima ali na hora. Sim. A diferença da rima pro slam é que na rima são dois oponentes, normalmente às vezes é de dupla, né? E aí eles batalham um contra o outro. A gente tem muito no Rio de Janeiro as chamadas batalhas de sangue. Eu frequento muito a Roda Cultural da Central, que eu tô morrendo de saudade também, porque a gente não tá fazer aglomeração. Também te amo, Pan Mariano. Minha amiga entrou ali do Sapagode. Beijo, beijo. Saudade maravilhosa. Romentista linda. Oi? Saudade do Sapagode. Aí respondendo já também a Natália aqui, né? Na batalha de rima, normalmente a gente tem as batalhas de sangue, que é um MC contra o outro. Eles têm que, através daquela rima, eles têm que se insultar. Assim, né? Eles têm que, entre eles, brigar para saber quem ganhou aquela batalha de rima. E, normalmente, as rodas de rima são semanais. Os slams, o poeta vai um de cada vez, faz a poesia dele ali, né? E aí é o outro formato, que são esses formatos que eu fui falando aqui, né? Qualquer coisa pedir pra galera perguntar que eu repito alguma coisa e falo. E aí é individual. E aí tem 5 jurados dando nota. Não sei se te respondi, Natália. Acho que foi, né? Não sei. Posso fazer uma poesia para quebrar o clima e a gente volta a conversar? Por favor. Oi. Eu vou falar uma poesia que eu postei ontem no Insta, que é sobre o 13 de maio, né? Que é uma data que a gente, população negra, não tem nada para comemorar, né? E aí, quando eu voltar, eu já respondo aqui a Cida Beatriz, tá bom, Cida? Então, é assim. Você comemora 13 de maio? Eu sei por quê. Porque nos livros de história não contaram o que aconteceu. Num dia éramos escravos e no dia seguinte libertos, mas não nos deram estrutura, não fizeram o que era o certo. E como num passe de mágica, agora se vira, o negro. Isabel nos libertou porque a Inglaterra pressionou, não porque ela era boazinha. Boazinha ela fosse, tinha indenizado as negrinhas. E não ia ser mais que obrigação. E da desigualdade se ergueu um país. Negros têm mais alta taxa de mortalidade pela polícia e seus fuzis. Auto de resistência. Mas ninguém liga, nossa vida não vale nada. Viramos estatística. Foram 111 balas achadas no carro de 5 meninos indefesos. Os seus crimes eram pretos. E a lavagem cerebral racista começa dentro de casa. Desde cedo a TV ensina que bonita ter a pele clara, alva, branca, como a da Xuxa que me empurraram na infância como um padrão de beleza. Como eu demorei a entender que nunca ia ter paquita preta. E como diz Nação Zumbi, a revolução não vai passar na TV. É verdade. E não vai mesmo. Em pleno século XXI, a Globo fez uma Bahia sem pretos. E não para por aí, o racismo nunca para. Eu nunca vi branco ser revistado pela polícia na Lapa. Nem estendendo a mão pedindo esmola, catando latinha, revirando lixo. Quase não os vejo. 99,99% dos miseráveis é preto.
das expressões existentes em nosso vocabulário, o preconceito que aqui impera não cabe em nenhum dicionário. Lista negra, ovelha negra, mulata, cor do pecado. Não me chame de morena. Morena é o caralho. Eu sou negra. Eu sou preta, seu otário. Sai pra lá com seu racismo velado, revestido de enredo mal contado. Mal contada foi a história, apagada, esquecida, enterrada. Favelas são extensões das senzalas, e os meninos com as armas são herdeiros dos escravos recém-libertos que continuaram presos. Presos às amarras do racismo estrutural arraigado desde a origem, e a raiz deste mal, até hoje o meu povo vive. Mas quando falamos em reparação... Silêncio no recinto. A voz que ecoa é: um cotista roubou a vaga do meu filho. Por que a vaga era só sua, hein? Me diz. Sou só dos meus antepassados que ergueu esse país. Então toma vergonha na cara e vê se não esquece. Cota não é nada frente a tudo que o Brasil ainda nos deve. E vai pagar. E se com amor não estamos resolvendo, partilhamos pra porrada. Pega a visão. Tá chegando a retomada. É isso. É muito foda, é muito foda. Ontem eu vi umas 2 vezes o vídeo, cara. Muito foda. Você já Suei. Fala. Você já declamou essa alguma vez ao vivo? Em algum evento? Já. Não, sim. Essa poesia, ela é de 2018, quando estava chegando num 13 de maio e eu estava com muito ódio no coração. Então eu já recitei ela bastantes vezes. E ela tá no meu zine, que eu tenho um zine chamado Retomada, que é um título de uma outra poesia minha. E essa poesia tá no meu zine, que eu faço, na verdade, eu conto a história ali que pra mim é o caminho pra retomada, né? Eu falo do 13 de maio, que é a origem, né? A origem não, né? A gente foi sequestrado de África, mas é um marco negativo, né, aqui no Brasil de não implementação de políticas públicas para a população negra. Uhum. Depois eu falo da retomada propriamente dita, do que eu entendo que é retomada, e depois a terceira poesia desse zine é só a educação liberta, porque eu acho que é um dos caminhos para a nossa retomada, que é a partir da educação. A gente estudar, a gente, né, é isso. Maravilhoso. Um dos caminhos, tem muitos outros, mas dois. É isso. Muito bom, muito bom. Uma coisa também que... alguém tinha perguntado... Bem, acho que você já respondeu a pergunta da Natália sobre a diferença entre batalha de rima e do slam. Aí tem uma outra pergunta que eu não sei aqui quem é que fez. Todo mundo pode participar do slam ou tem algum critério? Como faz para participar? Então, a inscrição é na hora dos slams. Tem alguns slams com recortes, por exemplo. Você tem o slam das Minas RJ, que é só para mulheres. Eu tenho o slam Negritude, que é só para pessoas pretas. Mas, assim, a maioria dos slams não tem recorte. É só pessoa... e agora a gente tem também, começou antes da quarentena, o slam da terceira idade. Né? Que é o slam... Que lindo! O slam... Uma das organizadoras é Yasuno Oguchi, que faz o Haikai Combat. Sim, mas ela não é da terceira idade. Mas ela é uma das organizadoras com a galera, junto com a galera. Tem a Mary Onírica também, que é das Sarolzeiras Oníricas. E aí elas começaram a organizar esse slam da terceira idade, onde só poetas da terceira idade recitam. Então, assim, tem alguns slams com alguns recortes, mas a maioria deles é só a pessoa chegar e se inscrever para participar. Né? Ótimo. Ai, muito bom. E o que mais? Não sei se mais alguém tem mais alguma pergunta. Ai, cara, muita saudade, né, de estar na rua, minha filha. E isso eu acho que é uma coisa legal também de você falar um pouco, né? Porque o slam tem esse caráter também de ser feito em espaços abertos, né? Assim, exceto um ou outro grande evento que pode ser num circo voador da vida e tal, mas tem essa coisa, né, de ser feito na rua, né, no chão, né, o público quase que tá na mesma altura, né, de quem tá recitando e tal. O slam é rua, né? A gente é filho da rua, cultura urbana, ali no gogó, normalmente sem microfone, normalmente ali no gogó, e pra gente tá fazendo muita falta. Porque, além de tudo, é um momento da gente estar junto, né? E, assim, por exemplo, eu sinto muita falta do slam Negritude, porque é uma experiência que a gente tem de aquilombamento e que a gente não tá
não tá podendo fazer. Eu ia fazer a. É porque eu tô falando com você, mas eu resolvi procurar uma poesia aqui no computador do lado, mas vamos lá. Relaxa. A última, a edição, porque assim, eu fiz uma edição em janeiro, né, que foi a abertura da temporada 2020, e ia fazer a edição de março dentro da campanha de 21 dias de ativismo contra o racismo, né, e essa edição ia ser no Cais do Valongo, e a gente precisei cancelar. Então, assim, muita dor no coração, óbvio que o momento não pede que a gente fique junto, mas a gente, né, é isso. É energia, troca de energia, é rua, é intensidade, é tudo junto. A Beta falou mais poesia, eu vou falar mais uma. Peraí. Vamos lá. Posso mandar mais uma? Claro, quantos você quiser. Vou falar sobre essa poesia aqui. Eu fiz na época da Copa do Mundo, né? Ela é sobre futebol, mas não é sobre futebol. Não é assim. Em 2018, rolou a Copa do Mundo e eu não deixei de torcer. Sou brasileira e, acima de tudo, queria muito ter visto o Brasil vencer. Não sou o hexacampeonato, não. Eu quero a pátria campeã em saúde, consciência política e educação. Me perdoe o clichê, me perdoe por falar sempre o mesmo texto, mas, dado que ainda não descolonizamos, temos muito que debater sobre esse enredo. E eu preciso falar do Neymar, aquele que disse que nunca tinha sofrido racismo porque não se considerava negro. Imagine ele errando um pênalti na final. Racistas teriam um prato cheio. A primeira coisa que eles diriam é: tinha que ser preto. Foram 60 mil brasileiros turistar na Rússia. Não te incomoda, não te espanta? Será mera coincidência nossa arquibancada esmagadoramente branca? E eu preciso falar da campeã, a França. Pensa que passou batida, mas a mim não engana. Eu com uma seleção que nem de perto era francesa e sim africana. Herança de uma colonização sangrenta, diáspora. Falam de futebol e nunca de indenizar a África. Campeonato comemorado com tumultos, vi na TV. Franceses saqueando lojas na elegante Avenida Champs-Élysées. E se fosse aqui, o que não iriam dizer? Qual seria a manchete, hein? Diz pra mim você. Eu quero gritar gol, mas só consigo gritar que foi golpe. E desde ele, a Marielle, a Galope, retrocedemos 50 anos em 5. Temer disse que avançaríamos 20 anos em 2. Ele até bateu no peito, só esqueceu de mencionar que era à custa de direitos. Jogadores ganham milhões, enquanto a população batalha pelo rango. Aí como eu sinto saudade do tempo em que coxinha era só de frango. Não misture frango e futebol, isso dá azar. Me desculpe, meu amor, mas azar foi ver gente apoiando a intervenção militar. E tem quem apoia a ditadura, tá sentindo até saudade, diz que a vida não era assim quando eram os militares. Mas quem disse que ela acabou? Se por todos os lados eu vejo censura, rasgando nossa carne de forma lenta, gradual e sem cura. Sabe o que eu acho mais engraçado? Quem apoia agora escute. Se tivesse ditadura, não haveria liberdade de expressão e tu seria morto por falar metade dessas besteiras que tu posta aí no teu Facebook. Democracia, iceberg, por cima instituições, STF, Senado, Câmara, e na parte de baixo não tem gelo, só tem lama. Brasil ter caído. Eu que Voltou, caí? Marcela, tinha travado. Fui eu que travei? Oi? Fui eu que travei? Eu não sei se eu travei. Eu não sei se o meu travou. Queria... Tava tudo travado. Eu fiquei, gente, alguém me ajuda. Queria mandar um beijo para a Roda Cultural da Central, que entrou aqui na live. Eu tinha falado deles antes, né? Minha referência máxima no centro da cidade, lá na Praça dos Cajueiros. Era uma praça que era uma cracolândia. E os meninos estão fazendo uma roda cultural pura resistência toda quarta-feira. E o produtor cultural que criou a roda, que é o Rodrigo GTA, ele está preso. Ele foi perseguido pela polícia militar, justamente por fazer o movimento. E ele está preso e a galera
faz um movimento que é o Liberdade GTA. Então, queria mandar um salve para a galera lá da Roda Cultural da Central. Gente, ele tá preso aonde, você sabe? Eu não sei detalhes, cara. A galera da roda que tem detalhes maiores, assim, mas uma Nossa, situação bem pesada. Bem pesada. é. Bem... Perseguição, né, cara? É perseguição desde sempre, né? Enfim, tá, isso também lembra da história da capoeira, da perseguição à capoeira no Rio de Janeiro, né? Assim, essa é a história que, grande looping, né? Enquanto a gente realmente não atacar o racismo na estrutura, não tem jeito, a gente vai ficar repetindo a história até o infinito, né? Mas eu queria saber se todo mundo conseguiu te ouvir, porque o final eu não consegui, assim. Eu perdi o final, você citando. A galera dá um feedback aí. Liberdade GTA, é isso aí. Tamo junto. Todo mundo escutou Vê se ela a galera... terminando de recitar? É recitar ou declamar? Ou tem outro termo que vocês usam? Eu uso recitar, mas pode usar declamar também. Declamar eu acho bonito, acho clássico, né? Declamar. Eu falo recitar poesia, mas tanto faz, né? É igual poetisa ou poeta, né? Eu gosto de ser chamada de poeta. Tem mulheres que gostam de ser chamadas de poetisas, né? Eu falo que eu sou poeta. Uhum. Então tem gente que está falando que falhou um pouquinho o final perdeu. Eu também perdi o final, assim, eu não vi. Quando travou, eu fiquei aqui desesperada. Não sei, você não quer repetir? Vou repetir um pedacinho do final. Mandar um beijo para minha amiga Esther, que entrou aí. Minha parceira também, que tô morrendo de saudade. Eu morro de saudade de todo mundo, gente. De todo mundo mesmo, de todos os meus amigos. A gente tá vivendo esse momento, né, de isolamento que tá brabo. Vou voltar, deixa eu só lembrar aqui um pedaço da poesia. Ai, meu Deus. Esqueci. Acontece. Atenção. Eu falei o seguinte. Não misture frango e futebol, isso dá azar. Me desculpe, meu amor, mas azar é ver gente apoiando a intervenção militar. E tem quem apoia a ditadura, tá sentindo até saudade. Diz que a vida não era assim quando eram os militares, mas quem disse que ela acabou, se por todos os lados eu vejo censura, rasgando nossa carne de forma lenta, gradual e sem cura. Sabe o que eu acho mais engraçado? Quem apoia agora escute. Se tivesse ditadura, não haveria liberdade de expressão e tu seria morto por falar metade dessas merda que tu posta aí no teu Facebook. Democracia iceberg, por cima instituições, STF, Senado, Câmara, e na parte de baixo não tem gelo, só tem lama. Brasileiro sabe tudo de futebol, do pênalti ao escanteio, só não faz o que importa, não aprendeu a votar direito. Na hora do hino nacional, fecha os olhos, estufa o peito, mas na hora do vamos ver, não sabe escolher governador, senador, presidente, prefeito. Eu queria estar sonhando no pretérito imperfeito, mas pesadelo é aqui agora, então abaixa que é tiroteio. Não paramos de fazer gol contra, não paramos nenhum segundo, mas ainda tenho esperança de que um dia mude tudo. A urna foi só o início, temos que aprender a cobrar, acompanhar mandatos, projetos de lei, pressionar. O problema é o jeitinho, rouba mais faz é o nosso lema. Brasileiro não gosta de jogo limpo, não, a gente gosta de esquema. Cartão vermelho para nós, enquanto só quisermos vantagem. A pátria não vai a lugar nenhum enquanto formos um povo que não joga bola e quer massagem. É isso. Uhul! A Mototai me perguntou se eu tenho poesia de amor. Vou recitar uma poesia, Mototai, que não é de amor, mas que também está marcando uma nova fase da minha escrita, né? Que eu fiz essa semana. E vai ser a primeira vez que eu vou recitar ela, tá? Não é sobre amor, mas é sobre mim. E queria mandar um beijo para minha amiga e irmã Rafaela Bastos, que acabou de entrar aí, minha parceira musa eterna. Um beijo, Rafa. É assim, é uma poesia sobre o mar que eu fiz, tá? É assim. Essa eu vou ler, então vou ficar olhando ali pro computador. Dentro de mim mora um oceano, um profundo e misterioso mar, onde por vezes me sinto navegando como um barco à vela em noite de luar. Encosto meu ouvido na concha, vibra a reverberação, e percebo que se esse mar está calmo, calmo está meu coração. Sinto o vento alisando minhas ondas, e de repente sinto tormenta, e de calmaria tudo se torna fúria, e este mar nas rochas se arrebenta. Logo em seguida a maré fica baixa, influência de uma linda lua, que no céu parece estática, mas aqui dentro de mim também flutua. Tento esquecer este mar, num círculo vicioso a esmo, mas percebi que não adianta fugir do mar aberto de si mesmo.
Tsunami, ondas gigantes, um caixote a me embaralhar. Esse oceano dentro de mim, tão grande quanto minha sede, às vezes tenta me afogar. O que quer o universo? Penso e penso sem fim, gira em círculos viciosos submersos, fazendo o mar revolto em mim. O amanhã se torna ontem, o sol se põe sobre o mar, e as conchas sussurram baixinho. Menina, se você vislumbrar o horizonte, você não irá se afogar. É isso. Ai, que lindo! Gente, vou chorar. Muito lindo. Ai, amei, amei. Nossa, a parte que você fala, o vento sopra minhas ondas. É muito lindo, muito lindo, muito lindo. Eu tô numa fase nova, assim, aí eu tô escrevendo umas coisas, aí depois eu te mostro o Mototai, tá bom? Oh. Ai, gente, amei. Muito bom, muito bom. Ai, e falar sobre o mar, né, nesse momento que a gente nem pode, né? Já no dia a dia já é difícil a gente estar perto do mar, né? Eu não moro tão perto assim da praia, mas agora, se realmente não poder, assim, né? Tipo, nem ver o mar, né? Nem, sei lá. Eu acho que é a primeira coisa que eu vou fazer quando sair na quarentena, cara. Eu vou pegar o metrô, descer na Zona Sul e, tipo, dar um mergulho, assim, né? Enfim, muita saudade. Eu nem sei o que eu vou fazer, nem consigo pensar ainda. Porque cada dia eu quero uma coisa, eu quero o mundo, né? Mas eu Com quero que certeza saia um muito plan, disco né? Um plan, assim, tipo, rapidamente organizado numa praça, alguma coisa assim. Não, quando acabar essa quarentena, eu vou o Islã Negritude de volta. Inclusive, o Islã Negritude está fazendo um ano esse mês, dia 24 de maio. A primeira edição, que já tem um ano, foi lá no Elliot Sica, né? Que foi um espaço que acho que aproximou um pouco a gente, né? Sim. E agora ele está fazendo um ano, eu vou fazer uma live de aniversário, que eu não faço ideia ainda do formato, mas já estou convidando, já dando spoiler, né? Para seguir lá o Islã Negritude, que vai rolar uma live de aniversário. Spoiler. Então, cara, falando nisso, assim, mas só uma fofoca, né? Sei lá, meio bêbado, eu acho. Mas, cara, o Elsica no ano passado realmente foi um lugar, assim, incrível, né? De encontro, de um espaço público municipal que deu acesso a tantas manifestações artísticas que nunca, talvez, na história tenham estado dentro de uma instituição, né? De um museu, né? É o centro, uma galeria de arte, está recebendo slam, está recebendo artistas pretas, trans, periféricas, né? E é muito triste, né, que isso provavelmente não vai mais continuar, né? A prefeitura trocou tá trocando todo, né, o corpo lá de funcionários que fizeram isso, assim, né? Enfim, sem muita verba, né? Mas fizeram na cara e na coragem, no amor. E a Prefeitura do Rio, com o nosso bispo, né? Não, com certeza o Elliot Sica não vai voltar a ser o que a gente conheceu antes, assim, sabe? Enfim, muito triste, muito triste. Queria mandar um beijo para Valzinha, que entrou agora também, Valzinho 975. Beijo, linda. A Rafaela está perguntando o que eu acho do Islã pós-Covid, né? O papel dele mudará ou o que se avista? Então, assim, eu não consigo fazer ainda uma projeção do mundo pós-Covid, porque a gente está no mundo Covid e já não consegue projetar, né? Mas em relação ao Islã, eu acho que o papel dele não vai mudar, não, Rafaela. Eu acho que a gente vai continuar. Porque, assim, nós somos artistas independentes que fazemos arte por amor, né? Muitas vezes tirando do bolso para fazer a arte e movimentando os nossos territórios. Então, acho que, assim, essa essência não vai mudar, né? Eu não sei, talvez mude um pouco os temas, né? Porque tem essa questão da agenda, né? Você não define o que o poeta vai falar, mas a atualidade acaba tendo um poder de agenda na nossa arte, né? Então, já tem poetas produzindo. Já tem poetas... 10 segundos, vai cortar.
Aí, não sei, a gente pode voltar mais um pouquinho, só porque a live começou meio tarde. Vai cortar agora. A gente volta. Vamos Volta. Oi, gente. Cara, alguém das filósofas responde uma pergunta. Apareceu um bagulho quando o vídeo encerrou, publicar no IGTV ou excluir vídeo. Aí eu botei publicar no IGTV. Enfim, tô fazendo uma pergunta técnica, porque apareceu um bagulho quando encerrou o vídeo, que era publicar no IGTV ou excluir vídeo. Aí eu botei publicar no IGTV, porque eu falei, não vou excluir o vídeo, né? Essa opção não existe. Aí não sei se eu gravei direito. Você tá perguntando pra mim? Não, a pessoa... Tô perguntando pras meninas que estão assistindo aí. Eu tô brincando com você, cara. Tô te zoando, cara. Tô perguntando pra mim que eu não consegui ligar nem o meu próprio celular. Você quer demais, tá querendo muito, né? Gente, tô ficando até com calor, acho que eu vim. Dá um tempinho pra galera entrar. Enquanto isso, agradecer a galera que tá acompanhando desde o início, tá acompanhando agora até o final. Obrigada de verdade, galera. Sim, e nós também queremos te agradecer muito já, antes de tudo, desde sempre. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por você, né, enfim, tá aí, tá resistindo, tá tocando, né, o Islã Negritude, tá falando sobre isso para as pessoas que não conhecem, né? Eu acho que é muito legal se o Islã crescer, se a cultura do Islã crescer, as pessoas valorizem, para não acontecer esse tipo de coisa, do mano ser preso porque tá fazendo, né, cultura, né? Produzindo cultura. Isso é absurdo. E só com conhecimento mesmo, né, que a gente pode evitar essas coisas, né? Porque isso é ignorância, né? Ignorância. Marcela travou. Ah, voltou. Você tinha dado uma congelada. e eu falando um monte aqui. Mas, enfim, deixa pra lá. Aí a gente, eu não lembro agora, a gente estava falando, você estava respondendo uma pergunta, não foi? Isso, eu estava respondendo a Rafaela Bastos. Ela estava perguntando, inclusive a Rafaela, minha musa, ela tem um trabalho incrível, né, que tem a ver com a objetificação das mulheres passistas, né? Então, assim, também pedi para seguirem ela. Eu fico fazendo merchan, porque eu só tenho amigos incríveis e maravilhosos, né? E aí ela fala sobre esse tema. Então, assim, também uma, sabe, guerreirona. E aí ela estava me perguntando sobre o papel do Islã no pós-Covid, né? Aí eu estava linkando, dizendo que a nossa essência não muda, porque a gente tem essa questão territorial, somos artistas independentes fazendo arte do nosso próprio bolso e que isso não muda, mas que talvez a gente tenha, como a realidade tem um poder de agenda, né? Tipo, não decide o que a gente vai falar, mas influencia no assunto, né? Não no que falar sobre o assunto, mas naquele assunto, né? Uhum. Então, provavelmente a gente vai ter mais poesia sobre o Covid, sim. A gente vai... Ui, caiu o celular. A gente vai ter mais poesias sobre esse momento, porque não tem como... Não conheço um ser humano que, né, que seja normal, né? Dentro das normalidades que a gente... Dentro das anormalidades que a gente está vendo por aí, porque hoje em dia a gente vê de tudo, mas não quero entrar nesse mérito. Mas, assim, as pessoas estão afetadas com isso, então dificilmente não falaremos sobre isso. O Itaú Cultural lançou um edital, que foi até ontem, né, para literatura, e aí eles colocaram como tema a vida pós-pandemia. Os reflexos para... eles pediram, né, para os escritores pensarem na vida pós esse momento. E aí tinha lá no edital bem grande. Não pode falar sobre a pandemia, não pode falar sobre esse momento. Assim, não é nesse sentido, é no sentido de, tipo assim, o tema não era a pandemia. O tema é como você vê o mundo depois desse momento. Então, assim, eu achei interessante, porque eu achei uma proposta reflexiva. Eu gostei, achei interessante. Mas a pandemia
vai, de alguma maneira, modelar esse mundo que vai vir pós ela, né? Então, assim, é meio. Você tem razão. Eu não tinha pensado nisso. Não pode falar do governo atual. Tipo assim, como assim, né? Como é que eu não vou falar do governo atual se é esse governo que também está ditando, né, os parâmetros do que a gente vai ter pela frente? Seja a negação dele total, ou seja a perpetuação, né, essa onda fascista que a gente está vivendo, né? Mas, enfim, mais interessante. Você se inscreveu para esse edital do Itaú? Não, perdi o prazo. Acontece. Não era para ser. É isso. Só isso. Bom que é conversar com você. Sempre uma alegria enorme te encontrar. A gente quase sempre se encontra ao acaso, né? Ou pela Alice, que é a nossa amiga Ponte, né? Mas, enfim, vamos se ver muito mais aí fazer uma poesia pós-pandemia, dizendo que eu quero te encontrar mais depois, assim, mais vezes, em mais lugares, em tomar mais cervejas. Com certeza, com cerveja. Enfim, se você quiser concluir, fica à vontade, assim, para falar suas últimas palavras aí, antes da gente cortar e eu terminar meu vinho. Cara, eu queria agradecer muito ao convite. Para mim é sempre um prazer falar sobre essa arte, né? Que mudou a minha forma de ver o mundo, mudou a minha relação com várias coisas, né? Assim, falo, né, que o meu coração ele tá no slam, tá na poesia falada, tá nessa questão da oralidade. Então, assim, para mim é sempre um prazer falar sobre esse assunto, né? E também recitar, né? Eu até lá na bio que eu mandei, eu falei, né? Recitar faz meu coração bater mais forte, porque quando eu entro para batalhar no slam, ou nem sempre batalhando, mas toda vez que eu entro para recitar, eu começo a tremer, o coração parece que vai parar, é assim uma coisa assim, sabe? Mexe comigo. Então, assim, é sempre um prazer falar sobre isso e a gente conseguir tirar reflexões, né? Dessas questões, dizer para todo mundo se cuidar, quem puder fique em casa, nunca mais dizer isso, né? E passaremos por esse momento, espero que da melhor forma, né? Eu achei interessante porque eu vi o Emicida falando sobre. Ele falou assim: eu odeio essa palavra ócio, essa expressão ócio criativo. Por que eu não posso ter só o meu ócio? Por que esse modo moderno de produção, não quer dizer, a estrutura produtiva, né? Me faz querer estar sempre produzindo, né? E aí ele falou que não tem como você. Porque o pessoal fala assim, a gente vai sair melhor disso tudo. E aí ele falou, né? Não tem como eu entrar fudido de um lado, né? Desculpa o palavrão, e sair ok do outro lado. Essa conta lá não fecha, né? Você entra mal de um lado e você sai moído do outro. Ele falava um pouco disso, né? E aí eu tento pensar muito nisso em relação à pandemia. Eu tento pensar muito na minha saúde mental e a poesia tem um papel fundamental nisso. Eu penso em ações para o slam, penso em coisas que eu posso fazer, né, para o slam. Converso muito com os meus amigos da poesia. E é isso. Agradecer por essa live. A gente vai se ver, né? Com certeza. Com certeza. Um samba e uma cerveja, por favor. Muitas cervejas. Muito samba e muita cerveja. Isso. Muito obrigada, querida. Obrigado mesmo, viu? Amei te ver, poder falar. E é isso. Uma última coisa que eu queria falar assim, é da importância do slam para a juventude, né? Eu acho que é também aí um tema aí todo inteiro para uma outra live. A importância do slam para a juventude, para mudar as realidades dos nossos adolescentes, das nossas crianças, assim, sabe? Eu acho que tem como o esporte tem também, eu acho que o slam também tem, a arte, a cultura, ela pode mudar vidas, né? Eu acho. Aí eu ia falar, realmente eu tenho uma outra live. Como eu falo muito, eu vou responder em meia hora. Não, não estou brincando. Então, a importância, e assim, até lembrei quando você falou isso, me veio uma pessoa direto na cabeça, que é o W Black, que foi a pessoa que me apresentou o slam, né? É meu amigo, a gente tem produções juntos. E ele é professor da rede pública de ensino de Maricá.
E aí, quando você diz a importância do slam para a juventude, ele tem usado o rap e o slam como recurso didático para os alunos dele em sala de aula. Então, assim, se eu responder, não existe uma importância, né? Existem N formas que o slam tem de impactar a juventude. No caso, sendo em relação à oferta cultural, tem muita galera jovem que vive da arte, né? Tem muitos artistas que vivem da arte, da poesia, do slam. Então, tem uma importância econômica, tem uma importância social, tem uma importância territorial. Então, assim, tem N nichos de importância. E, para mim, porque, assim, o grito do meu slam, eu falo que o grito do slam negritude é combatendo o racismo e propagando a atitude, né? Então, aí eu não falo só da juventude, eu acho que como um todo. Não adianta nada você ir no slam, ouvir o que a gente está falando e continuar sendo o mesmo babaca que tu era antes. Não vai adiantar. O mundo não vai mudar. Entendeu? Assim, tô falando, né? A pessoa, o poder que eu acho que tem, eu acredito nessa potência das palavras de transformar, que a gente consiga ouvir essas coisas, que a gente consiga mudar comportamentos. E para a juventude, isso tem um papel catalisador e potencializador, assim, imenso. Eu acho que eu resumi, mas Não, eu acho que... Perfeita, perfeita. Obrigado, querida. Tamo juntas, Marcela, viu? obrigada. Deixar pedir para a galera, quem quiser conhecer mais o meu trabalho, @Josi de Paula Poeta e @Gilanegritude. Deixa eu te falar uma coisa, eu quero recitar mais uma. Vamos lá, agora a gente tem mais 40 minutos de live. Porque eu lembrei, não é porque eu lembrei do W Black, eu lembrei de uma poesia que a minha mãe ela pediu para eu fazer uma poesia sobre como ela pediu para eu falar como a educação, né? Falar em poesia, a Rafaela Bastos me encomendou uma poesia, eu não fiz até hoje, então eu peço desculpas a ela, eu vou fazer antes que ela fale ali na live, porque quando eu falei que minha mãe encomendou uma poesia, minha mãe é professora, né? Trabalhou na rede pública há muitos anos, foi coordenadora pedagógica, e ela me pediu para falar sobre a importância da educação, né, no desenvolvimento das pessoas negras, né? E aí eu pensando em algumas coisas, saiu essa poesia que é a Educação Liberta, que eu falei que é uma das poesias lá do meu zine. Então vou recitar ela para a gente encerrar a live. Agradecer a todo mundo que participou, dar um beijo para a Nana que entrou agora aí, né? Pediu. É isso, galera. Um beijo, obrigada. Foi muito legal esse papo. Eu vou encerrar com a Educação Liberta. E é isso. Fiquem bem, cuidem-se. E é isso. Meus pais nasceram muito pobres, heranças da escravidão. Passaram necessidade, fome. Não tinha nobreza, não. Hoje já se aposentaram, ô sorte. Porque eu acho que minha geração não vai conseguir. Trabalharemos até a morte para pagar as contas dos políticos. Eles sempre nos incentivaram a estudar. Eu, minha irmã, primos e amigos. Há um bom caminho trilhar, que não fosse só de espinhos, porque aqui nesse país é assim que um negro tem ascensão. Ele sempre enaltece que quem o salvou foi a educação. Não tivemos berço de ouro nem políticas públicas para agregar população. Pretos foram da senzala para o morro sem nenhuma indenização. Racismo marcando o nosso presente pretérito. Um parto para conseguir se formar. E há quem blasfeme que nossas conquistas não têm mérito e que não é válido passar por cotas no vestibular. Mas eu aproveito para dizer aos racistas de plantão: cotas não são esmola, são uma mísera reparação. Revejam seus privilégios, ninguém está percebendo o que aqui acontece. Que para os brancos, cotas sempre foram de quase 100%. A Casa Grande surta quando a senzala vai para a faculdade. A filha da empregada com a da madame no banco da universidade. Incomodado que se mude. Agora é a Vera. Eu quero ver gente preta, muita gente preta tirando onda de beca. Negros reconhecidos só pelo futebol e pelas artes? Não. Eu quero mais que tudo, que estejamos em quaisquer partes, que completemos nossos estudos. Na administração, na licenciatura e mais onde quisermos. Medicina, arquitetura, geografia, mar, terra. Nós queremos o universo. Eu quero ver pretos de renome. Conceição Evaristo, Milton Santos. Um salve a desembargador Ivone e aos meus irmãos doutorandos. É assim que vamos evoluir, é assim que vamos voar. O conhecimento é um ativo que ninguém vai nos tirar. Nessa geração que está surgindo, quero ver menos empregadas, eu quero ver minhas irmãs engenheiras, advogadas. Eu não estou falando mal do trabalho de ninguém,
O problema são os lugares que nos reservaram desde sempre. Basta de chibatada nas costas. Chega de escravidão. Quero ver mais servidores públicos pretos fazendo políticas públicas para a população. Só existe um caminho e minha mãe estava certa. Estude, negrada, só educação liberta. É isso. Caraca, por favor, você tem que ir para Caxias quando eu voltar da aula lá. A gente vai fazer o Slam Negritude lá em Caxias, por favor. Vamos combinar a saída lá pro IFRJ. Vamos. Eu falei que no Slam eu fico tremendo, aí aqui eu não tô tremendo, mas comecei a suar frio. Eu não sei se é o vinho, se são as palavras, eu sei que é tipo tudo junto. Nossa, muito, muito rainha, muito maravilhosa, minha ídola. Muita admiração, cara. Queria agradecer todo mundo. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Não sei, né? Eu falei, tchau, encerrei. Ai, gente, maravilhosa, maravilhosa. Enfim, é isso, cara. Vamos juntas superar isso, entendeu? É isso, com arte, com pensamento, enfim, com força, com união, mesmo na distância. Eu acho que a gente tá se aproximando mais, né? Na distância. Aí alguém perguntou de novo o que quer dizer slam. Então, o slam é uma sigla que vem do inglês, que quer dizer batida, pancada, né? Aí eu tava falando no começo que a pessoa que criou nunca imaginou que, na verdade, isso teria outros significados pra gente, né? Talvez, eu acho assim, que tem a ver com essa pancada, acho que a gente dá um pouco assim na mente, né? Não sei. Uma coisa assim desse tipo. E que também é usado para designar campeonatos esportivos, Grand Slam de tênis, Grand Slam de vôlei, tem alguns campeonatos que tem com esse nome, mas a expressão literal do slam é batida, pancada. É isso. Porque é uma porrada mesmo na cara da sociedade, né? É isso. É isso. É só isso. É isso, simplesmente isso. É a pancada, é isso, exato. Pancada do ritmo, uma pancada no ritmo do pensamento, eu acho, sabe? É isso. Só isso e nada além disso. É isso, gente. Beijo. Agradecer novamente as filósofas na rede. Aproveitar que entrou Favelado Qualquer, amanhã Favelado Qualquer Rapper. Ele é Slam Master do Slam Poetas da Insurreição lá em Niterói. E amanhã, às 20 horas, no Instagram dele, ele vai estar fazendo uma live. Vale a pena ouvir esse cara. Esse cara é brabo. A gente É segue meu o amigo. Favelado Qualquer ou segue o outro? Qual que é o outro? Não, o dele eu tinha falado o meu, que é José Paula Poeta. Falei o Slam Negritude. Aí ele entrou aqui na live, eu lembrei que amanhã ele vai fazer uma live às 20 horas. Aí o dele é Via Favelado Qualquer, que é um dos artistas dessa geração que quebra tudo. Massa. É isso. É isso. Um beijo, muito obrigada. Daqui a pouco tem a live da Tereza Cristina aí, para não deixar a gente dormir nunca mais. É isso. Obrigada, galera. Um beijo, boa noite. Foi uma honra. Valeu. Obrigadíssimo. Beijo.